Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com Servo de Deus Cláudio Martins. Acesse também o nosso canal do YouTube e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 12 do mês de janeiro de 2018. Deus me trouxe um versículo da sua palavra em Atos dos Apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. É o 5º livro do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Faremos a leitura apenas do versículo 11. Atos 9, versículo 11. Na guia de Deus e do Espírito Santo. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Vou ler a última parte deste versículo. Pois eis que ele está orando. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez para ouvir os teus conselhos e a tua palavra. Que o teu Santo Espírito venha falar ao coração de cada ouvinte, Senhor. Nos ensina, Pai. Nos mostra onde estamos errados. E nos corrija, e nos direciona no caminho que devemos andar. Vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno. Que o teu nome venha a ser glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Saulo de Tarso estava orando. Deus enviou Ananias, seu discípulo, que morava ali em Damasco. Numa visão ele avisou a Ananias. Deus avisou a Ananias numa visão, para que ele fosse à rua chamada direita e perguntasse onde ficava a casa de Judas, à procura de Saulo de Tarso. E aqui diz no versículo 11, na última parte deste versículo: pois eis que ele estava orando. E voltando aqui no versículo 1 do capítulo 9, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Você veja o coração de Saulo como estava sobrecarregado de ódio. Saulo de Tarso, que era aqui a Paulo, ele era fariseu e ele perseguia o povo cristão. Perseguia os cristãos. E aqui diz que ele respirava ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor Jesus. E lá no versículo 11 diz: pois eis que ele está orando. Você veja que contraste, meu irmão e minha irmã. Um homem que estava respirando ameaças. Um homem que perseguia a igreja do Senhor Jesus. De repente, tudo mudou na vida dele. Prossegue o texto da palavra. Versículo 13. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu.
E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Você veja bem que Saulo levantou-se da terra e abriu seus olhos, mas não via mais ninguém. Ficou cego. Quando Jesus aparece em nossas vidas, quando ele aparece de repente na nossa vida, ele nos cega para o mundo. As pessoas não compreendem. Elas começam a dizer: nossa, você ficou fanático. Começou a ir na igreja, ficou amático, ficou meio abobalhado. É porque Deus, ele cega os nossos olhos para o mundo. E nós passamos a ver com os olhos de Deus, com os olhos de misericórdia, e não mais com os olhos do mundo. Por que Paulo estava orando? Porque Paulo não estava vendo mais o mundo, ele ficou cego para o mundo. Então ele estava em comunhão com Deus ali, estava orando. O contraste deste capítulo 9, que no versículo 1 ele estava respirando ameaças, estava cheio de ódio no seu coração. Mas quando ele teve o encontro com Cristo Jesus, ele foi convertido. Ele foi transformado da água para o vinho. Ele foi cego para o mundo, ficou cego para o mundo, não enxergava mais o mundo. E passou a olhar pelo Espírito, olhar para Jesus. Ficou gravado na sua mente, no seu coração, a visão que ele teve do Senhor Jesus. A luz que resplandeceu nas trevas, porque Saulo estava em trevas, porque o seu coração estava cheio de ódio. Mas Cristo apareceu na sua vida. Cristo resplandeceu na vida de Saulo de Tarso, na vida de Paulo, o apóstolo Paulo. E ele estava ali orando, porque os seus olhos foram fechados para o mundo. Feche os seus olhos para o mundo, ouvinte, e passa a olhar para Jesus pela fé. Comece a buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pense nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque tudo nesta vida passa. O apóstolo João diz que todas as coisas deste mundo não são de Deus. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo, e o mundo passa e a sua concupiscência. E Paulo estava em comunhão com Deus. Por incrível que pareça, Paulo estava orando. De um homem que estava cheio de ódio, quando teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, passou a estar orando. Versículo 11. Pois eis que ele está orando. E Deus mandou que Ananias fosse até Paulo para restaurar a sua visão, porque Paulo estava orando. Talvez você esteja esperando de Deus alguma coisa, mas você não está orando. Você não fechou os seus olhos para o mundo, você continua olhando para o mundo, você continua olhando para trás como a mulher de Ló olhou e virou estátua de sal. Então a sua vida não caminha mais. Enquanto você estiver os olhos para o mundo, Deus não pode operar na tua vida. Porque aquele que ama o mundo, diz o apóstolo Tiago, aquele que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não podemos amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. Deus, ele quer que nós estejamos consagrados somente para Ele. Não viver como um herege, um eremita. Não viver como uma pessoa doente, com problemas.
abitolado. Não é essa a questão que Jesus quer de nós, mas que nós tenhamos como alvo Cristo Jesus. Fazer as coisas normais deste mundo. Viver no mundo. Não se alienar deste mundo. É como aquela ave toda branquinha que anda no meio do lodo, mas não se suja. É isso que Deus requer de nós. Que nós vivamos neste mundo, mas não amando o mundo, mas sendo como luz, sendo luz deste mundo, brilhando para que vejam as nossas boas obras, os homens na face da terra, e glorifiquem a Deus que está nos céus. Não viver como um alienado, mas ter olhos para o Senhor Jesus, fechar os olhos para o mal. Não porei coisas más diante dos meus olhos, diz no Salmo 101. E somente quando estivermos com os olhos fechados para o mal, estaremos com os olhos abertos para Deus. E passaremos a estar em sintonia com Deus. E passaremos a estar em comunhão com Deus, teremos desejo de orar. Paulo só estava orando porque o ódio se foi do seu coração. Porque ele não estava olhando, Deus fechou a visão dele para o mundo. Deus mudou o seu coração. Quando fechamos os olhos para o mundo e passamos a amar as coisas de Deus, Deus aparece em nossas vidas. Deus manda alguém como mandou Ananias. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus. Daniel recebeu a resposta de Deus depois que ele disse: manjar é desejável, não comi, nem vinho entrou na minha boca. Durante 3 semanas, Daniel jejuou. Durante 3 semanas, 21 dias, Daniel se absteve de muitas coisas e conseguiu obter a resposta que ele esperava da parte de Deus. Houve uma batalha entre o arcanjo Miguel contra o príncipe da Pérsia, para que o anjo Gabriel viesse e trouxesse a resposta para Daniel. É quando fechamos os olhos para o mundo, quando temos uma dedicação a Deus, buscamos a Deus em primeiro lugar pelas manhãs, buscamos a Deus com fervor, colocando o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E Saulo estava orando, pois eis que ele está orando. Deus segue a nós para o mundo, para que nós venhamos a servi-lo. Deus, ele nos chama para servi-lo. Versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Paulo estava em tanta comunhão com Deus ali, que ele teve uma visão que entrava Ananias e colocava a mão sobre ele para que tornasse a ver. Você veja o espírito de oração, o poder que tem o espírito de oração. Com os olhos fechados para a carnalidade, os olhos fechados para o mundo e olhando para Cristo Jesus. Paulo estava em oração, buscando a face de Deus com seus olhos fechados para o mundo. Fechou a porta do seu quarto e Deus que vem em secreto te recompensará. E Saulo teve esta visão de que Ananias vinha sobre ele e colocava a mão sobre a sua cabeça. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que entravam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todo mundo ali ficou atônito, porque viram que o perseguidor foi convertido e transformado. E só Deus pode fazer esta obra, como fez na vida de Saulo de Tarso.
Ele faz na vida de quem Ele quer. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, diz o Senhor. E compadecerei de quem eu quiser me compadecer. É Ele quem escolhe, não somos nós quem escolheu a Ele, mas é Deus quem nos escolheu. E nos escolheu para continuar levando a sua palavra como um instrumento do Senhor aqui na face da terra. Assim como Paulo foi consagrado a Deus para levar a palavra do Senhor, assim também Deus faz conosco, nos chama para pregar o Evangelho, e de pregar o Evangelho é toda criatura. E Paulo foi transformado, as escamas caíram dos seus olhos, e ele passou a enxergar com os olhos de Cristo Jesus, passou a enxergar com olhos de misericórdia. Por isso que Jesus falou que ele ia sofrer, porque no amor há sofrimento, porque os olhos de Paulo, agora Saulo para Paulo, foram transformados, o ódio já saiu do coração de Saulo, os seus olhos foram abertos para ver pelos olhos de Cristo Jesus, os olhos de misericórdia, olhos de amor. E Paulo já não perseguia mais para matar, mas ele pregava o Evangelho, ele orava pelos enfermos, ele fazia a obra do Senhor. E Paulo passou a ser perseguido porque fazia o bem, como Cristo Jesus foi perseguido porque fazia o bem. E todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. E quantas vezes que Paulo foi açoitado, foi preso, foi apedrejado, foi perseguido, foi enganado por falsos irmãos. Mesmo assim, Paulo de Tarso continuava pregando o Evangelho até chegar em Roma. Pregou o Evangelho. Trabalhava como fazedor de tendas e pregava a palavra do Senhor. E Deus lhe deu inspiração para ditar 13 epístolas, o qual quem estava com ele as escrevia. Deus lhe revelou 13 epístolas, 13 cartas. No final ele ficou preso numa casa alugada em Roma, onde ele partiu e está com o Senhor. Assim Deus quer fazer na nossa vida. Fechar os nossos olhos para o mundo e abrir os nossos olhos para Ele, para que possamos andar por fé e não por vista, andar como forasteiros e peregrinos em terra estranha. Estamos aqui como soldados de Cristo Jesus para fazer a vontade do Senhor. Que Deus possa falar mais ao teu coração. Você vê que Deus aparece quando estamos com os olhos fechados para o mundo, fechados para o mal e abertos para Deus. Quando renunciamos, quando negamos a si mesmo e buscamos a Deus em oração. Ele até revelou para Paulo que vinha alguém para impor as mãos sobre ele e iria restaurar a sua visão. Talvez você esteja buscando há tanto tempo de Deus e não obteve respostas. É porque você precisa fechar os seus olhos para o mal. É porque você precisa renunciar o pecado, renunciar aquilo que te afasta de Deus, para que a tua oração possa subir, passar deste teto. Então tem que se abster de muitas coisas. Tem que haver renúncia para que Deus possa receber as nossas orações. Paulo obteve resposta das suas orações, porque deixou de ver o mal. Jesus falou para aquele cego, porque se o cego tivesse os seus olhos abertos, se ele tivesse nascido cego, ele não teria pecado. Então o pecado ele entra pelos olhos. Foi o pecado dos olhos que enganou Eva e Adão. Quando olharam, diz que Eva olhou para o fruto e desejou. E ela comeu do fruto e deu para Adão. Comeram os dois do fruto. E os seus olhos foram abertos para o mal. E foram expulsos do paraíso. E toda a raça humana foi condenada por causa de Adão e Eva. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou e nos comprou com o seu sangue.
nos trouxe a eterna salvação, a redenção das nossas almas. Por isso ele diz que nós temos que crucificar a nossa vida. Já estamos mortos, crucificados com Cristo. Já não sou eu quem mais vive, diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Então Cristo tem que viver em nós. Temos que fechar os olhos para o mal, fechar os olhos para o mundo e abrir os olhos para Cristo Jesus, porque Ele é a nossa vida. E a nossa vida está escondida em Cristo. E quando Ele se manifestar, assim como Ele é, nós o veremos. Então você quer obter resposta das suas orações? Consagre a tua vida. Deixe de olhar para o mal. E passa a praticar a justiça. E passa a ter os olhos de Cristo Jesus. Olhar com misericórdia. Olhar com amor. E você vai ver o que Deus fará na tua vida. Deus vai arrancar essas escamas. Vai arrancar tudo aquilo que não louva Ele. Vai arrancar toda a raiz de amargura do teu coração. Quando você fechar os teus olhos para o mal e passar a buscar a Deus de todo o seu coração, você vai encontrar a Deus. E Ele vai virar o seu cativeiro. E Ele vai mudar a sua sorte. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pois eis que Ele está orando. Deus aparece quando estamos orando. Deus aparece quando estamos buscando Ele. Você precisa se dedicar a Deus. Você precisa buscar a Deus em oração. Começou o ano de 2018. Já é hoje dia 12. Já se passaram 12 dias deste ano. Você quer mudar a sua vida? Então tem que fazer coisas diferentes. Você quer que Deus transforme a tua vida? Então faça coisas diferentes. Busque a Deus com toda a sua força. Ame a Deus com toda a sua força, com todo o teu coração, com toda a sua inteligência. Ame a Deus, busque a Deus. Se decida a buscar a Deus neste ano que se inicia. Busque a Deus com fervor, com oração, ainda que doa os teus joelhos. Mas se prostra no chão, faz um propósito com Deus. Daniel orou durante 21 dias. Talvez seja esse o tempo que Deus pode responder, talvez seja. Mas pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Pode ser que seja meses, pode ser que seja anos. Mas Deus, no tempo dele, Ele vai responder. Porque Ele quer a nossa perseverança, diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa vos fará justiça. Ele quer te responder. Ele respondeu para Saulo de Tarso, que estava 3 dias sem comer, 3 dias em jejum, 3 dias cego. Ele não comeu, mas ele estava ali em oração. Ele estava ali buscando a Deus, renunciou à carne. Você precisa renunciar aos desejos da carne e buscar a Deus do alto, porque Deus é espírito e importa que o adoremos a Deus em espírito e em verdade. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É quando renunciamos os desejos da carne e passamos a buscar a Deus de todas as forças, de toda a vontade, que o encontraremos. Porque Deus é espírito e Ele procura adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Então, para encontrarmos a Deus, devemos buscar de todo o coração, em espírito e em verdade. Tem que deixar toda a carnalidade. Tem que se desligar deste aparelho, se consagrar a Deus. Orar como Daniel orava. Orar como Jesus orava. Deus quer que fechamos os olhos para o mundo. E olhamos para Ele. Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Pai Santo e Justo, Tu és o mesmo Deus que enviou o Teu Filho Jesus Cristo, o qual apareceu para Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Senhor Jesus Cristo, eu te rogo, apareça em nossas vidas também como apareceste para Saulo de Tarso. Fortaleça as nossas pernas, firma os nossos passos, fortaleça as nossas mãos. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Desvia os nossos olhos de contemplarem a vaidade e inclina o nosso coração aos Teus testemunhos e não à cobiça.
Firma, Senhor, os nossos olhos em Ti. Tu que és o autor e consumador da nossa fé, Senhor Jesus. Damos graças a Ti, Senhor Jesus, por tão grande salvação. Pelo Senhor ter dado a sua própria vida em resgate de muitos. Pelo Senhor ter dado a sua própria vida em favor de nós. Ó Senhor Jesus, graças nós Te damos por tão grande amor que o Senhor tem para conosco. Pai, graças Te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter enviado o Teu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E hoje Ele está à Tua direita, Pai, e intercede por nós. Hoje Ele é o nosso intercessor, o nosso advogado. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tão grande salvação, por ter nos iluminado, por ter aberto a nossa mente para compreendermos tão grande salvação. Que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, porque por um só homem no mundo entrou o pecado, mas por Cristo Jesus fomos recriados por Ti, fomos regenerados. Ele pagou a dívida que era contra nós, Ele rasgou a cédula, Senhor, cravando na cruz. Suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. E hoje Ele está à Tua direita, Senhor. Hoje Ele foi enaltecido e engrandecido, para que ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, se dobre todos os joelhos que está sobre a terra, no céu e debaixo da terra. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a Tua glória. Somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Que o Senhor apareça em nossas vidas. Que o Senhor nos faça homens e mulheres de oração, de joelhos calejados, Pai, mas na Tua presença, fechando os olhos para o mundo para não ver o mal. Como Jó fez um concerto com os Teus olhos, como Jó fez uma aliança com os Seus olhos, nos ajuda também a fazer uma aliança com os nossos olhos, para que olhemos, Senhor, tudo que é puro, para que tenhamos os olhos do Senhor Jesus, olhos puros, olhos de amor, olhos de misericórdia, e não o estender de dedo, e não o julgar, e não o cobiçar. Pai Santo e glorioso, fortaleça cada ouvinte, meu Pai, nesse dia de hoje. Fortaleça, Senhor Deus, encha do Teu Espírito, como o Senhor encheu o apóstolo Paulo do Teu Santo Espírito. As escamas caíram dos seus olhos, e o Senhor o encheu do Seu Santo Espírito, porque ele estava vazio para o mundo. Já não tinha mais ódio no seu coração, mas estava ali orando. Quando há ódio no nosso coração, o Senhor não opera, porque o Senhor é luz, o Senhor é amor. E quando estamos com ódio, estamos nas trevas e caminhando nas trevas, porque as trevas nos cegam os olhos. Mas quando amamos, estamos na luz, porque o Senhor é luz. E ali já estava Saulo de Tarso, estava orando, e já teve a visão, já começou a mudar as coisas na sua vida. Paulo já tinha os seus olhos para Ti, Senhor. Não estava mais furioso, mais com ódio, respirando ameaças. Ó Deus poderoso e santo, é só o Senhor que transforma o coração do homem. É só o Senhor quem regenera os nossos corações. Como o Senhor mudou o coração do rei Saul em uma nova pessoa. Ó Deus, Tu que tens o poder de mudar o coração do homem. Ó Deus poderoso e santo, muda os nossos corações. Ó Senhor Deus, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Torna a dar a alegria da salvação. Faz nós voltarmos, ó Senhor, ao primeiro amor. Ó Deus, não remova de nós o nosso candeeiro, mas nos faz voltar ao arrependimento. Nos faça voltar ao primeiro amor, à Tua presença, como crianças. Ó santo e poderoso Deus, como era no princípio, Senhor. Ó Senhor, tínhamos desejo de estar na Tua presença continuamente. Ó Deus, mas o cristão quando vai ficando mais velho, Senhor, quanto mais tempo de igreja, mais frio se torna. Mas não deveria ser assim, Senhor, mas tem que ser fervorosos. Nos faça fervorosos, ó Deus, nos faça voltar ao primeiro amor. Nos enche do Teu Santo Espírito, ó Deus poderoso e santo. Nos capacita, ó Deus. Visita, Senhor, a Tua igreja, Pai. Visita os Teus servos, meu Pai. Visita estas almas, cada coração nesse dia de hoje. Fortalece os Teus filhos na fé. Ó Deus da glória e santo, fecha os nossos olhos para o mal e abre os nossos olhos para Ti, Jesus. Seja com a Tua igreja, seja com todos nós, Senhor. Ó Deus, liberta esta alma aflita, angustiada, abatida. Esta pessoa que sofre, Senhor, que não acha saída, solução para os seus problemas. Senhor Deus de Israel,
Pai Santo e glorioso, opera milagres nesse dia de hoje. Opera milagres, Senhor, onde a medicina é limitada, meu Pai, não pode fazer mais nada. Mas o Senhor pode operar milagres como o Senhor fez na vida de Saulo de Tarso. O Senhor curou da sua cegueira espiritual. Talvez essa pessoa não esteja cega, mas esteja doente, com doença no sangue, com doença no seu estômago, com doenças, Senhor, debilitados. Mas o Senhor tem o poder para curar. Assim como o Senhor curou Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Assim como o Senhor ressuscitou Dorcas, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a Lázaro, Senhor. Ó Deus, tu que operas. Epafrodito que estava à beira da morte, o Senhor se apiedou de Epafrodito e lhe curou as enfermidades. Ó Deus, que te vá bem e que tenha saúde, diz o apóstolo João. Que o Senhor possa dar saúde a cada um de nós. A fortalecer como estava fortalecido Caleb, que estava com 80 anos, mas se sentia como se estivesse 40 anos. Quando entrou na terra prometida, estava forte, Senhor, porque estava contigo, porque estava pelejando a tua peleja, a tua batalha, a tua guerra. E o Senhor o fez forte. Senhor, fortaleça os teus filhos na fé. Levanta este exército de ossos sequíssimos, Senhor. Faz crescer carne. Faz crescer, Senhor, o fogo do teu Espírito. Faz descer, meu Pai, sobre estas vidas. Faz descer o fogo do teu Espírito, a unção do teu Santo Espírito, Senhor. Derrama o óleo da unção do teu Espírito, Senhor Deus, sobre estas almas. E levanta este exército, Senhor. Levanta este exército de mornidão, Senhor. E faça fervorosos, faça quentes, faça nós quentes na fé, fervorosos de espírito. Levanta, Senhor, este exército, este vale de ossos secos. Era o teu povo de Israel que estava assim, Senhor, se encontrava nesta condição, mas quando profetizou a tua palavra, Senhor, eles passaram a ter vida. O poder da tua palavra traz vida, Senhor, porque é uma espada de 2 fios, que esta espada venha atravessar a jugular, que esta espada venha discernir juntas e medulas, alma do Espírito, Senhor. Que o Senhor derrama do teu poder, Pai. Derrama do teu poder sobre aquele que está frio, Senhor. Faz fervoroso na fé. Ó Deus da glória e santo, resplandeça a luz do teu rosto. Faz forte cada ouvinte neste dia de hoje. Receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Se quisermos, irmãos, do Senhor receber as virtudes da vida eterna, seja a nossa afeição e o nosso prazer em Jesus e na lei celestial. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Se quisermos, irmãos, ser benditos de Deus, adoremos-o com devoção. Seus preceitos de amor Ele envia dos céus, seja Ele